Muito bem, nós estamos na aula de número 1 e nesta aula, filosofia, a introdução, o que é filosofia? Então, nesta aula eu quero que você possa, juntamente comigo, aprender o que é filosofia e, a partir deste momento, então, você vai entender que muitas vezes, e por muitas vezes, você está filosofando. E quero te convidar, a partir desse momento, estar sempre colocando em prática essa aula. Lembrando que qualquer outra aula, vamos exemplificar, você aprende a matemática e lá no campo de trabalho você vai fazer aquele cálculo num determinado projeto. Agora, a filosofia, a partir desse momento que você vai entender o que é filosofia, você já vai colocá-la em prática e saber que muitas vezes você já estava filosofando ou argumentando, mas agora nós vamos aprender, porque para que a gente possa de uma maneira melhor, de uma maneira assim, com mais sabedoria, porque é isso que a filosofia nos convida, que nós vamos aprender aqui, sobre não apenas conhecer, mas também a sabedoria. Então, um dos objetivos desta aula aqui é entender a filosofia como busca de conhecimento. Então, a busca de conhecimento para o ser humano ela é uma constante. Não é apenas, eu vou me formar, depois eu vou fazer uma faculdade, vou ser um grande profissional. Se você fizer uma faculdade, se você fizer uma pós-graduação, se você fizer um doutorado, se você defender tese, mesmo assim você vai continuar aprendendo. Até mesmo na sua área de especialização. Você imagina na vida. Então a filosofia nos convida a estar aprendendo sempre com a vida. Você provavelmente deve ter ouvido de alguém, viu, caro aluno? Você deve ter ouvido de alguém dizer assim, Algumas pessoas, quando a gente conversa com as pessoas que tem o seu cabelo branco, que tem o conhecimento da vida, muitas vezes eles dizem assim, olha, não tive oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu tenho a faculdade da vida. Isso é, de certa forma, uma filosofia. É uma filosofia de vida também, Então, o que é filosofia? Nessa aula aqui de introdução, nós vamos aprender. O que é filosofia? A filosofia, a palavra filosofia vem de duas palavras gregas. Philo e mais sofia. Então, o que a palavra philo significa? Amor. E a palavra sofia? Sabedoria e conhecimento, ou conhecimento. Então, o que significa então filosofia? Filosofia é amor à sabedoria ou amor ao conhecimento. O que nós precisamos estar atento é o seguinte, o conhecimento, a filosofia aqui em si, não é apenas aquele conhecimento que você adquire no saber, mas ao aplicar aquele conhecimento, isso se transforma em sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque hoje uma pessoa de 12 anos de idade, um pré-adolescente ou um adolescente, com um celular na mão, ele tem acesso a muito mais conhecimento do que tinha na época um imperador romano. O que quer dizer isso? Se um menino de 12, 13 anos, ele tem um celular na mão, internet, ele tem acesso a muito mais conhecimento do que um imperador romano teve em sua época. Significa que este moço, então, tem aquela sabedoria? É claro que não. Mas ele adquiriu o quê? Vários conhecimentos. Por isso é que a filosofia, ela nos convida também o quê? A essa sabedoria. Então, a filosofia nos convida à sabedoria, viu? Então, um dos objetivos desta aula é entender a filosofia como busca deste conhecimento, dessa sabedoria, tá? Então, o que é filosofia? A filosofia, ela se dedica a estudar qualquer assunto desde que se possa produzir um conhecimento. Então, a filosofia se dedica a estudar qualquer área do conhecimento, tá? E a filosofia, ela é uma área do conhecimento dedicada à construção de saberes lógicos e racionais. Então, a filosofia produz um conhecimento sistemático a partir da argumentação e da criação de conceitos. O professor, eu como professor, quero que cada aluno possa, em todas as aulas de filosofia, não importa qual é o assunto, qual é o filósofo que nós estaremos
estudando, eu quero a participação de vocês. Por quê? Porque essa participação é fundamental, porque nas aulas, através das aulas, você vai também aprender outro objetivo nosso aqui da nossa aula. Qual que é o objetivo? Compreender a importância do pensamento crítico. Então, o pensamento crítico, você tem que estar sempre o quê? Querendo aprender mais. E muitas vezes a pessoa, ela fala algo e você não compreendeu direito o raciocínio, você não compreendeu a argumentação dela e você de repente vai embora entendendo de uma forma errada o que aquela pessoa quis dizer. Então, por isso que é importante a argumentação. Então, durante as nossas aulas, você levante a mão e faça a sua pergunta ou faça a sua argumentação, né? Através dos relatórios de aula, quando nós pedirmos ao final de cada aula, olha, escreva aí o que você entendeu sobre determinado assunto. Isso é muito importante, viu? Então, compreender a importância do pensamento crítico e reconhecer a filosofia na transformação pessoal e da sociedade. Por que na transformação pessoal e da sociedade? Porque nós vamos desenvolver um senso crítico. Nós vamos argumentar, mas sempre de forma respeitosa. Então, eu posso ter um pensamento diferente do meu colega de classe, professor. Pode ter um pensamento diferente, mas você tem que saber falar de forma respeitosa com o seu colega de classe, com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho, né? Por quê? Porque por isso que a filosofia ela ajuda na transformação da sociedade. Então, qualquer área do conhecimento, a filosofia, ela dedica a estudar qualquer assunto, né? Qualquer área do conhecimento. Por quê? Porque ela está te convidando a fazer argumentações e através do questionamento, olha como que é importante saber questionar. Então, temos que saber questionar, porque quando nós falamos de senso crítico, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando, para que essa expressão talvez você entenda melhor, nós estamos falando de crítica construtiva. Por quê? Porque quando você fala crítica construtiva, você está fazendo uma ponderação naquilo que a pessoa disse ou que ela está argumentando, mas só que quando a crítica ela é destrutiva, ela é pejorativa, então nós podemos chamá-la não de crítica, mas nós podemos chamá-la de ataque. Então, quem é que ganha com os ataques? Ninguém ganha com os ataques. Então, quando alguém está argumentando, o outro, né, que, vamos dizer assim, ele está sem argumentação lógica, aí ele passa para ataques, passa para xingamentos, né? Passa para querer desfazer da outra pessoa. Então, dentro da filosofia, você tem que buscar não fazer acepção de pessoas. Dentro da filosofia, você tem que buscar argumentar de forma respeitosa. E também, dentro desse senso crítico, né, que é um dos objetivos desta aula, você começar a desenvolver esse senso crítico, você também procurar compreender o que o seu interlocutor está dizendo. Veja bem, você não é obrigado a concordar com a pessoa, mas no mínimo nós precisamos entender a argumentação. A filosofia te convida a isso. Então vamos filosofar, vamos argumentar, vamos conversar. Então a aula de filosofia é para isso. Independente de qual filósofo estejamos falando, de qual assunto da filosofia estejamos falando, né? Tem muitos assuntos dentro da filosofia para nós estarmos falando aqui nas demais séries também. Tem vários assuntos para nós argumentarmos, estarmos aprendendo, e em todos eles, em cada aula, eu quero que você tenha liberdade, você aluno tenha liberdade de levantar sua mão, né, e fazer sua argumentação, fazer sua pergunta. Vou dar um exemplo, quantas vezes, né, vamos pegar aí um professor de matemática, um professor de CDI, cálculo integral diferencial, que é um dos mais complicados cálculos aí da matemática, aí está lá o professor de cálculo diferencial integral, e ele coloca lá uma fórmula X, e ele coloca lá aquela fórmula X na lousa, no quadro, e ele começa ali a destrinchar aquela fórmula, e ele vai destrinchando, ele é o professor
de cálculo cálculo diferencial integral, e ele está empolgado com aquilo, e ele vai destrinchando aquela fórmula, e lá no finalzinho, lá no final, ele coloca assim, ó, a resposta é essa, e ele coloca aquela resposta, aquele resultado, né, ele faz assim, ó, com aquela alegria toda, com aquele entusiasmo. Quando ele olha para a sala de aula, aí tá um aluno olhando para o outro aluno, né, e dizendo assim, como que o professor chegou lá, como que ele foi tão longe. Então, o que se deveria fazer? Quando ele começou, né, a fazer a sua argumentação ali, a fazer a sua fórmula, então perguntasse, professor, que caminho é esse? Aonde o senhor achou essa fórmula? Por que caminho o senhor está percorrendo? Isso, a filosofia aqui vai te induzir, vai te ajudar, vai te trazer, vamos dizer assim, vai te trazer essa liberdade de pensamento, de argumentação, principalmente, né? Principalmente para você aluno, principalmente os alunos do segundo grau, os alunos do segundo grau, primeira, segunda e terceira série do segundo grau, é muito importante esse senso crítico, é muito importante essa argumentação, essa liberdade, né, de expressão, essa liberdade de conversar com o professor, perguntar ao professor, aprender mais, entender mais, interagir, né? Então, naquela época, talvez essas palavras não fossem comuns, interagir, compartilhar, mas com certeza todos os filósofos, era isso que era o desejo deles, compartilhar conhecimento e adquirir conhecimento. E veja bem, uma das frases mais conhecidas, né, mesmo as pessoas que não estudam filosofia, mas elas têm uma frase muito conhecida que é do filósofo Sócrates. Então, muita gente usa essa frase e diz assim, citando Sócrates, eu só sei que nada sei. Quando Sócrates falava isso, ele falava isso na sua sinceridade. E na época dele, ele já era um respeitado filósofo, uma pessoa que a sociedade sabia que era um grande pensador, né? Então, nós vamos falar aqui, quem é o filósofo? O que é o filósofo? Quem é o filósofo? Ele é um indivíduo que busca o conhecimento, movido pela curiosidade, pelo questionamento do mundo e sobre os fundamentos da realidade. Então, o Sócrates já era esse grande filósofo de sua época. E ele dizia, na sua sinceridade, eu só sei que nada sei. O que nós podemos entender? Olha, eu estou aprendendo cada vez mais, eu estou aprendendo cada dia mais. Então, principalmente na era que nós estamos vivendo hoje, né, na era da informática, da tecnologia, nós estamos na era, porque poderia-se dizer, estamos na era moderna, né? Não, nós estamos na era pós-moderna. Olha a tecnologia como está hoje. Então, dentro da própria sala de aula, o próprio professor, né, usando a argumentação de Sócrates, só sei que nada sei, ele está falando da sua matéria, do seu conhecimento, e ele também pode adquirir conhecimento, ele também pode aprender com os seus alunos. Então, dentro dessa argumentação, dentro desta aula aqui introdutória, eu quero então deixar isso aí marcado na sua mente, marcado na sua memória, para que você tenha gosto pela aula de filosofia, para que você entenda a partir desse momento, dessa aula aqui de introdução, para que você entenda dizendo no seu próprio entendimento, olha, então nós estamos sempre a filosofar, nós estamos sempre a aprender e a questionar, o pensamento crítico, né? Então, se alguém te perguntar o que é filosofia, você então responda: filosofia é definida como amor à sabedoria, ela promove a reflexão da sociedade, a criação da palavra filosofia, ela é atribuída ao grego Pitágoras, e vem dessas duas palavras gregas, viu? Philo mais sofia, amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Então, que você passe a ter o que? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento e a sabedoria vale mais do que muito dinheiro. Porque, veja bem, quando você estiver numa situação difícil, né? Vamos supor que você esteja viajando, um exemplo simples eu vou dar, você esteja viajando na madrugada, o pneu fura, você tem que trocar o pneu. Aí você vai dizer assim, não, mas será que eu sei trocar um pneu? Será que eu sei onde eu tenho que ir? Aonde está o step no meu carro, né? Cada carro, o step fica num determinado local. Aí você vai dizer, professor, isso é um exemplo muito simples, eu sei onde está o step, então, porque você tem conhecimento. Ah, professor, é muito simples, porque eu sei aonde eu vou colocar ali o macaco,
vou levantar o carro, eu sei onde fica a chave de roda, eu sei para que lado solta o parafuso, para que lado aperta. Então, se você sabe, você adquiriu conhecimento, mas só que chega uma hora que todo conhecimento que você adquire, chega uma hora o quê? Que você tem que colocá-lo em prática. E você tem também conhecimento, passar adiante conhecimento, né? Porque o conhecimento para si próprio, e o filósofo, ele sempre tem essa característica. Então, todos os filósofos tinham essa característica de quê? De colocar os seus pensamentos, de argumentar. Então, a filosofia se dedica a estudar qualquer área do conhecimento, viu? Então, além do desenvolvimento da filosofia como uma disciplina, a filosofia ela é intrínseca à condição humana, não é apenas um conhecimento, mas uma atitude do ser humano em relação ao universo e ao seu próprio ser. Então, a partir desta aula, você entenda isso. O professor Wagner está te convidando, professor, você está nos convidando a ser um filósofo? Eu estou te convidando, antes de mais nada, a filosofar, a debater, a conversar de forma respeitosa, entender o ponto de vista que é diferente do seu, tá? E colocar o seu ponto de vista. Então, havendo isso, na própria sala de aula, né, quantos alunos? Cada um aqui tem o seu modo de pensar, cada um aqui tem a sua religião ou a sua religiosidade. Pode ser que alguém nem tenha religião, pode ser que alguém levante sua mão e diga: ó, professor, eu sou ateu, ó, professor, eu creio sim, ó, professor, eu sou de tal igreja, ó, professor, eu sou de tal religião, ó, professor, eu não sou de religião nenhuma, eu gosto, mas não vou. Então, tem várias argumentações. Vamos debater, vamos conversar, vamos aprender um com o outro, né? E é isso que a filosofia, então, nos convida, viu? Então, a filosofia, ela nos convida a isso. Então, assim, veja bem, assim, qualquer assunto que seja considerado importante e possa produzir conhecimento é um objeto de estudo da filosofia. Então, nós estamos na aula, de repente, dentro da nossa aula, nós estudando qualquer um filósofo da sua época, nós podemos também debater os assuntos cotidianos. Os assuntos, nós vamos estudar um filósofo de tal era, nasceu em tal lugar, viveu em tal lugar, fez tal argumentação, e vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso debate, né, diário. Para quê? Para que a gente possa, através desse debate também, encontrar o quê? Encontrar paz de espírito também. Por quê? Porque a filosofia também tem essa finalidade. Ela tem a finalidade final da filosofia é o quê? É a felicidade. Então, a felicidade, ela tem alguns patamares ali, né, que o ser humano, é claro que cada um tem o seu jeito de ver, o seu jeito de sentir, né? Inteligentemente, né, o apóstolo Paulo foi um grande pensador, o apóstolo Paulo, e ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, isso seria a felicidade, não é verdade? Então, tendo essa argumentação da felicidade. Então, o que traz felicidade? Ah, professor, que me traz felicidade é isso, me traz felicidade é aquilo. Então, nós precisamos aprender juntos, tá? E estar argumentando. Então, até a próxima aula.